E o nosso bate-papo, a gente conversou com o pré-candidato ao governo do Agir, que é o Luizinho, e agora vamos falar com a vice, né? Uma mulher, uma estudante de medicina e também uma pessoa aguerrida dos movimentos populares, é daqui da capital acreana, Rio Branco, Acre, pé rachado, mais do que isso, melhor, só ganhando as eleições, a pré-candidatura dela a vice-governadora do estado do Acre, nome dela. E aí a gente vai saber dela como é que é, né, Daniela? Como é que surgiu essa ideia de ser pré-candidata a vice? Como veio o convite? Olá, eu sou Daniela Paiva, nascida e criada na 6 de agosto. Eu sou assistente social de formação, né? Tenho desenvolvimento de comunidade. Hoje eu estou descansando um pouco a cabeça estudando medicina na fronteira, onde tem 10 mil acreanos ali, entre acreanos e brasileiros, né? E pessoas de vários estados. Estou gostando muito de estar lá estudando, me capacitando. E esse convite para compor essa chapa como pré-candidata ao governo do estado, eu posso te dizer, Luiz, que eu fiquei, Zé Carlos, né? Eu fiquei assim, porque eu estou passando por um momento muito delicado, né? A minha avó que me criou, ela sofreu múltiplos aneurismas, ela recebeu alta, está com 2 dias. Então, quando esse convite... Muito obrigada. Quando esse convite chegou, eu tô muito focada na minha família, né? E aí eu lembrei que em 2018, uma pastora muito renomada na nossa capital, ela fez uma ligação para o meu telefone e disse: querida, onde você está, né? É uma pastora muito amada. Ela disse: eu quero falar com você, eu tô aqui no Bosque, no salão, me mandou a localização e eu fui. Em 2018, eu estava ali levantando a bandeira ali do Jair Messias Bolsonaro, à direita no Acre, né? Muita gente no Acre me conhece, inclusive eu fui candidata a deputada federal, tive ali 640 votos na garra, porque, Zé Carlos, na coragem, porque apesar de eu ter os meus princípios, os meus valores, o amor da minha família, isso que eu faço pela população e que eu sempre fiz, e eu acredito que seja por isso que está chegando esse convite, é de coração, é pela pessoa que eu sou, o meu amigo aí me olhando. Então, assim, a população gosta do carinho, da atenção que eu tenho e como eu resolvo as coisas, né? Porque o político, ele tem que ter esse lado de ouvir. Não é só ele que tem razão. Se é liderança, a liderança tem que ouvir. Não tem como liderar sem ouvir a população, sem ouvir as pessoas que estão dentro das repartições, que são quem passam as situações. Então, assim, eu tenho esse lado muito humanizado. Daniela, deixa eu falar uma coisa, todas as pessoas que são candidatas, que são pré-candidatas a alguma coisa, algum cargo, para exercer algum cargo, elas sempre têm uma ideia, alguma coisa que ela quer, um dinamismo que ela queira né, desenvolver, um projeto. Qual seria o teu? Então, Zé Carlos, essa pastora disse que me via numa cadeira, né, que tinha uma cadeira de honra reservada para mim. E aquilo ali... Porque eu também já tinha recebido uma mensagem, né, do Espírito Santo, falando desse meu amor pela população acreana, pelos ribeirinhos, pelas pessoas mais simples, mais vulneráveis, que precisam que a política pública aconteça. Porque a política pública, ela está aí, as leis estão aí, né, mas a política pública, ela não acontece efetivamente, porque, como eu estava lhe falando, a liderança, ela tem que ter o diálogo com as pessoas que estão ali gerindo. Ninguém gere sozinho. Eu não sou dona da razão, mas eu tenho que saber lidar com você para que você faça um bom trabalho lá dentro da sua unidade, ou seja, da segurança pública, ou seja, na unidade educacional, ou seja, na saúde pública, né? Porque a gente sem saúde não é nada, e as coisas elas precisam acontecer sincronizadas. Então, assim, hoje a gente vê que está tudo aí. Tem dinheiro? Tem. Tem projeto? Tem. Tem pessoas capacitadas para estar lá exercendo suas funções? Tem. Tem diálogo? Não tem. Não tem diálogo, não tem compreensão, as pessoas elas não trabalham juntas, levam por... Você acha que está faltando mais dinamismo social em políticas públicas e também comunicação às pessoas para poderem fazer uma melhor sociedade, uma sociedade melhor? Eu quero aproveitar também para perguntar para ti que tipo de política tu teria para as mulheres?
política para as mulheres. Gente, as mulheres, elas precisam urgente de ter onde colocar os seus filhos com segurança para estudar, né? Seria a escola, o berçário, que é muito caro. Um berçário é muito caro. Meu filho estudou no berçário, em torno de R$1.500, R$1.800 diário. Para eu poder trabalhar, ganhar 2 salários, eu tinha que deixar 1 salário na escola do meu filho. Então, assim, nós precisamos, em cada regional, Zé Carlos, a gente precisa fazer essa parceria com o município para que o município venha buscar recursos para fazer dentro das regionais. Cada regional tem 30 bairros, 40 bairros, 46 bairros. Esses bairros precisam ter 1 a 2 escolas que recebam criança de 0 a 6 anos. Por quê? 0 a 5, 0 a 6. Por quê? Porque essas crianças não vão estar sendo abusadas psicologicamente, abusadas sexualmente. A mãe vai poder trabalhar. E aí, quando você diz assim, política para a mulher, como você vai fazer uma política para a mulher para ela ter direito igual com o homem, de trabalhar, de ir, de vir, se ela depende exatamente de um homem para sobreviver, para comprar um remédio, de um Bolsa Família, como um senador do estado já falou, que o nosso estado é cheio de Bolsa Família, mas ele não fez nada para gerar emprego, renda e tirar essas mulheres da ociosidade. Quem é a mulher? Né? Toda mulher quer levar o alimento para o seu filho, quer levar o seu filho para vir passear aqui no centro da cidade, para vir brincar, para ver o rio, para ter esses momentos de lazer. Mas como que essa mãe vai conseguir se muitas das vezes ela precisa deixar com terceiros uma criança, deixar com o vizinho, pagar do próprio bolso, e aí a criança é machucada. Aí quando você não investe na educação lá embaixo, de base, você vai ter que investir lá no presídio. E não é isso que eu quero. Mas é quando a sociedade... Exatamente. A justiça tem que investimento que eu investir aqui na escola para a criança crescer capacitada, desenvolver, buscar os sonhos dela, ser um grande empresário, um empreendedor. Eu vou ter que investir lá no presídio, na segurança pública. Por quê? Por conta do assalto, da submoradia, porque a submoradia ela é um fator de desintegração familiar, Zé Carlos, que a moradia é a falta de 2 cômodos, 3 cômodos para uma família morar, residir, né? Então você às vezes mora ali com o padrasto, você vê o padrasto discutindo com a sua mãe, você cresce revoltado, a primeira oportunidade que você tem, você quer ir namorar, você quer ir embora de casa, aí você vai sofrer, vai ter uma outra criança, que você ainda é um adolescente, né? Você vai ter uma outra criança, e aí você vai ter que pagar seu aluguel, crescer e não vai viver esse momento. Então, assim, a política para as mulheres não tem receitinha não, tá, gente? A receita é o amor. É o amor, é o respeito, é a compreensão, né? Os homens, eles precisam entender que nenhum deles teriam vindo ao mundo se não fosse através de uma mulher, que ela é o único ser de luz que o Senhor deixou na terra. Então, a gente precisa amar as mulheres, respeitar as mulheres precisam ser protegidas, ser acolhidas, e elas precisam ter esse amparato do Estado nas políticas públicas, poder levar o filho no postinho de saúde, sem ficar lá na fila do postinho de saúde a madrugada inteira, perder o dia de trabalho, o chefe dela ficar chateado porque ela não foi trabalhar. É difícil. Então, assim, por que que hoje mais homens trabalham e mais homens têm direito a um melhor salário? Porque a mulher é quem dá a luz, é quem cria o filho, e quando o filho faz coisa errada, ela ainda é quem pega também, né? Então, assim, nós precisamos focar nas mulheres. A gente precisa cuidar das mulheres, proteger, amar, dar condição, mas como são essas condições? É lá embaixo. É dando curso, é ensinando a empreender, porque aqui no Acre nós temos a cultura do concurso público. Como é que funciona? A gente cresceu assim, né? Nos governos anteriores foi ensinado que a gente tinha que estudar para passar no concurso público. Então nós não temos muitos empresários na cidade. E os empresários que vêm para a nossa cidade são sempre pessoas de fora. As oportunidades são sempre pessoas de fora. São médicos de fora, pneumologistas de fora que nós não temos. Falou uma tese aí sobre médico de fora, e tu tá estudando fora do Brasil. Sim. Isso só acontece, eu acho que com mais de 30 anos no Acre, ou mais. Como tu vê uma política pública voltada, porque médico nunca é demais, voltada para essa questão da área da saúde? Nós pretendemos, né, no nosso plano de governo, como pré-candidato, a gente está estudando isso para que a gente possa
colocar no nosso estado essa real possibilidade de qualquer pessoa do nosso estado do Acre, que ela possa ter acesso a uma escola de medicina com custos bem menores, que seria um custo mais ou menos como o que está tendo hoje na fronteira, para que ela não saia de perto do seu familiar, porque pessoas que vivem na fronteira, longe da família, que não são só daqui do Acre, são de outros estados como muito mais longe, tem São Paulo, tem Mato Grosso, Cuiabá, tem muitos estudantes de outros estados, tem famílias inteiras que vêm, assim, tio, primo, não sei quem também, entendeu? Vem todo mundo, porque eles sabem que sozinhos vão estar na fronteira, então eles vêm para ter esse acolhimento. Então não é fácil você estar lá sozinho, você ter que ir para esperar o dia todinho passar, longe da sua família que está em Porto Velho ou em outra cidade, esperar o dia todinho passar para você ir lá assistir uma aula, 6 horas de aula, não é fácil. A pessoa acaba sentindo falta e isso acaba adoecendo também a pessoa. Eu quero que você olhe para ali, para o meu telespectador, e diga por que você quer ser, você é pré-candidata a vice-governadora do estado do Acre. Olha, eu estou muito feliz, né, pela oportunidade do convite. Eu quero ser pré-candidata se a população quiser. Se for da vontade de vocês e da vontade de Deus que eu venha representá-los, eu vou ter que doar a minha vida, né? Porque a gente não tem tempo para a família. Vocês sabem que ter um mandato, a pessoa tem que ter tempo para a população. Então, assim, eu vou estar doando o meu coração, o meu tempo, para cuidar do nosso estado, para desenvolver economicamente o nosso estado, para buscar recursos para desenvolver a nossa saúde, a nossa educação, a segurança. A mesma coisa que todo mundo sempre fala, mas não faz. Não faz porque sempre tem alguém para mandar e aí você acaba se perdendo no meio do caminho, né? Eu sou uma pessoa, assim, muito determinada, Zé Carlos. Quando eu coloco uma coisa, eu tenho que fazer, né? Premeditar, vai fazer. Eu olho lá na frente, e se for da vontade de Deus e da população, dos presidentes de bairro, das comunidades, se for vontade das lideranças, eu vou sim colocar o meu nome à disposição, desde que você que está aí assistindo diga assim, eu quero a Daniela pré-candidata ao governo do estado junto com o Luizinho. E eu aqui, Zé Carlos, para o AmazoniaNews.net. Muito obrigada, Zé.